Eu acho que é a Ana, o frio... Ela vai ligar agora. Montagem regressiva. Seja bem-vindo ao Sonhos Sem Fronteiras. É um prazer compartilhar a mesa com você aqui para a gente falar sobre a imigração brasileira, para você ter uma ideia de todas as pessoas que vivem fora do Brasil, para vocês conhecerem mais o Brasil fora do Brasil, né? E hoje o Sonhos Sem Fronteiras está entrando numa fronteira nova para mim também, porque eu não tinha nenhum conhecimento da imigração nesse país, nessa região que a gente vai falar hoje. E para falar sobre essa região, que é Bélgica, Luxemburgo, nós estamos trazendo a Thaís. Thaís, como é que você está? Tudo bem? Tirando frio, muitíssimo bem. Thaís, frio? Que frio, Thaís? Aqui está quase 40 graus. Hoje aqui eu tenho a impressão que a gente está em torno de 10, por aí assim. Olha só, mata a gente de inveja, né? Mas pode parar nos 10, não precisa descer para a neve, não, que aí já passou do limite. Neve não, né? Quando que começa para vocês aí não, né, Douglas? Aqui a gente não tem tido nos últimos anos, curiosamente, exceto na região das Ardennes, que é a região de fronteira com a Alemanha. Entre Alemanha, França, no sul, ali a gente tem bastante. Antuérpia, bem no norte, na fronteira com a Holanda, tem tido, mas quando eu cheguei aqui há 20 anos, os invernos eram bem mais rigorosos. A gente ia a 12 negativos facilmente. Caramba! Aqui a gente tem, aqui na Flórida nós temos o furacão, né? Não tem neve, mas tem furacão, né? Esse ano, eu acho que ano passado também, eu não estou lembrando, mas esse ano já acabou, porque cada tempestade tropical recebe um nome na ordem do alfabeto. Uhum. Já acabou o alfabeto, já estão falando, eu acho que nós já estamos na tempestade tropical Gama, já estão entrando, já está viajando, e ainda tem umas 4 tempestades tropicais em pleno mês de outubro. Quer dizer, começa a cair um pouco em outubro, novembro não tem mais, mas está direto, quer dizer, o clima está mudando, não é verdade? É verdade, é verdade. Mas fala para a gente um pouquinho, Márcia, Thaís, da Bélgica. Bélgica é um país pequenininho, comparando com o Brasil, por exemplo, é um país cujo tamanho fica entre Sergipe e Alagoas. Ou seja, se nós estivéssemos no Brasil, nós seríamos o segundo menor estado do país. Com uma população de 11 milhões de habitantes, ou seja, São Paulo, é um país que foi criado, a Bélgica foi inventada para apaziguar ânimos, então é um país dividido em regiões com línguas distintas, ou seja, sendo um país pequenininho, são 3 línguas oficiais. Uau! Você tem o francês na parte sul do país, você tem o alemão na fronteira com Luxemburgo, Alemanha, e você tem o neerlandês, que é um holandês regional, vamos colocar assim, na região norte do país. Então, são 3 línguas oficiais, além, evidentemente, como Bruxelas é a capital da Europa, você vai encontrar falantes de inglês para todo lado. Entendi. Então, um país muito movimentado, é a capital do surrealismo, que é uma coisa assim fantástica, o que tem de pintores extraordinários, oriundos da Bélgica, que a gente nem imagina no Brasil. Olha que é a capital da BD, da bande dessinée, ou seja, história em quadrinhos. Aqui mesmo? Tem um museu, aqui nasceram as histórias em quadrinhos. Você então, tá em que quando cidade? a gente... Perdão? Você está em que cidade, Thaís? Eu vivo na cidade onde Napoleão perdeu a guerra, Waterloo. Ah, sério? Sério.
Sério, aquela famosa. E é uma cidadezinha que fica a 15 minutos de Bruxelas. Então, eu estou fora da agitação de Bruxelas, mas com acesso fácil, rápido, depende do trânsito. Mas você Ok? estava falando da Porque. história em quadrinho, eu te cortei. Conta para mim. Quer dizer que começou na Bélgica? Ah, é, aqui tem Hergé. Quando você fala no Brasil Tintim, em Sim. francês é Tantan, ele é belga. Ah, que Os legal. Smurf, Strumpf, são belgas. Então, aqui tem o Museu de Histórias em Quadrinhos, onde você vai ter todas as histórias da origem, do nascimento, dos grandes escritores de histórias em quadrinhos, aqui. Aquele famoso jogo que tem muito campeonato no Brasil, RPG. O único país que fabrica essas cartas é a Bélgica. Olha, Quando você pensa em música, por exemplo, as músicas famosas gravadas por Edith Piaf e outros, o grande compositor chama-se Jacques Brel, que é um compositor belga. Por exemplo, se eu te falar em Ne Me Quitte Pas, a música famosíssima é Jacques Brel, é Bélgica. olha que Então, assim, interessante. é um país de uma riqueza cultural extraordinária, fantástica. Eu, depois de 20 anos, eu ainda descubro a Bélgica em permanência. Que coisa linda, que coisa linda. Agora me fala o seguinte: o que te levou para a Bélgica? L'amour, História em quadrinhos, história em quadrinhos. mais ou menos histórias em quadrinhos. Eu tive, numa época, em Belo Horizonte, uma agência de viagens. Nessa agência de viagens, eu conheci um belga, mas em Minas se fala mais, porque existiu durante muito tempo a belgo-mineira. Sim, sim, Então, não é? Tem umas coisas assim que a gente vai descobrindo aos poucos, ou a ficha vai caindo depois. E entendi. na minha agência de viagens, eu conheci um belga, que posteriormente se tornou meu namorado, posteriormente se tornou meu noivo, e não se tornou meu marido. Olha, Porque antes desse casamento eu conheci outro belga, eu me casei com esse outro belga. l'amour. L'amour. E esse casamento, tendo terminado, tendo chegado ao seu máximo de produtividade, surgiu o meu marido belga, que é o que me segura na Bélgica, me segurará sempre, porque é o marido belga fantástico, extraordinário, enfim. Então é isso. L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Mas você não tinha nem planejamento de ir para a Bélgica. Não, não, absolutamente. Evidentemente, como dona de agência de viagens, é Uhum, óbvio que eu adorava viajar, uhum, conhecer outros países, outros lugares. A minha vida inteira eu me desloquei. Desde os 15 anos eu resolvi que eu queria sair para o mundo. E a uhum, opção na época foi para a casa do meu irmão, que vivia em Santos. uhum, Então, uhum. para lá eu fui, eu vivi 2 anos lá, voltei para o Rio, eu brinquei com a Ana, eu falei que eu sempre vivi 2 anos em cada lugar, só aqui que eu estou no 20º. Então, passei 10 vezes, 2 anos em o amor tem uma BH, força de 10 vezes maior, né? exatamente, esse foi mais forte. Vivi 2 anos nos Estados Unidos, no norte dos Estados Ah, Unidos, sim. sim, mas já tem, isso foi em 98 mais ou menos. Ao todo, então, 4 anos em São Paulo, entre São Paulo e Santos, 4 anos em BH, 4 livres no Rio, livros que eu digo assim, sozinha, independente, né? E- Numa época em que Rio de Janeiro uma mulher podia sair sozinha na rua sem problema nenhum, é. uma jovem, então foi assim uma vivência muito rica, muito fantástica, até que a Bélgica surgiu na minha vida. Você, então, era uma agente de viagem em Belo Horizonte. Tinha uma agência de viagem em Belo Horizonte. Douglas, eu primeiro, em Belo Horizonte, eu trabalhei em estrutura metálica, eu era projetista em estrutura metálica. Então, meu espírito de cigana, ele passa também pelo setor profissional. Mas isso é bom espírito. Então, eu sempre tive muita curiosidade com o mundo todo. E eu tenho um amigo que dizia que se um ser humano é capaz de fazer uma determinada coisa, significa que todos são capazes, basta tentar. Basta Uns tentar. farão melhores que os outros, porque tem mais afinidade com o assunto, enfim, mas todos são capazes de fazer. E ele era um cirurgião plástico que um dia resolveu, por exemplo, fazer um terno. E ele fez, e nós fomos a um casamento, ele vestido com esse terno, que ele nunca mais fez outro. Mas era assim, se uma costureira pode fazer, por que eu não vou poder fazer?
Claro, Não é? claro. Ela é uma profissional, ela tem prática, ok, mas eu tenho capacidade de... Então, vamos lá. Então, eu tive mais ou menos uns 10 anos na área de estrutura metálica, fantástico, extraordinário, excepcional, porque eu sempre fui a única mulher na minha área, em todas as empresas onde eu trabalhei. Que legal. O que foi um grande desafio, bastante complicado, principalmente aos 18 anos de idade, se impor profissionalmente foi trabalhoso, mas valeu a pena. Depois eu tive uma pequena livraria, então entram as paixões na vida, livros, livros e livros. Depois a agência de viagem surgiu assim, acidentalmente, porque eu gostava de viajar, porque um amigo que tinha uma agência teve um problema com a ausência de um guia de viagens, e assim me convocou à noite para viajar no dia seguinte. Assim, você está ficando louco? Eu não tenho nenhuma experiência. Não, mas você conhece, você já foi, você pode. E eu fui para salvar um amigo e gostei. E então eu passei por todas as etapas de uma agência de viagens, até que eu fui convidada para me associar a um operador de turismo que abriu uma agência de viagens em BH, e eu fui. Que legal, que legal. Mas você é originária de que cidade do Brasil? De Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Ah, você é fluminense, que Eu nem sou eu. fluminense, de coração Não, também. aí já é um problema só seu. Questão de opção. Toda a família é Flamengo e eu Fluminense. E hoje agora você hoje faz o que aí em Waterloo? Então, Douglas, você sabe que quando a gente vai viver num outro país, você pega todos os seus diplomas, embrulha para presente, guarda, arquiva, fica como uma lembrança de vidas, outras vidas, pertencem a outras vidas, e você recomeça. Você tem que se reinventar. E eu acho que eu tenho uma grande sorte de ter uma flexibilidade muito grande e essa curiosidade que sempre me alimentou. Então, eu tive que me reinventar aqui. Sobra o que você carrega é o conhecimento, mas o diploma mesmo você só guarda, né? Exatamente, exatamente. Então, a partir daí, justamente, acidentalmente também, eu me tornei formadora em português, ok? Porque eu comecei a acompanhar uma empresa que buscava parceiros no Brasil. Mas as pessoas, principalmente os diretores da empresa, queriam ter um mínimo de noção da língua para chegar no Brasil, nas visitas que faríamos, a partir de estudo de mercado, enfim, tudo aquilo que vem junto. E eu falei, bom, né, eu já estou aqui no meio da brincadeira, então vamos. E comecei a me preparar para isso e fui. E falei, bom, vamos voltar a estudar, e vamos nós. Paralelamente, eu comecei a fazer um curso em gestão em Louvain-la-Neuve, por uma entidade que é muito interessante, porque ela é voltada para mulheres de negócios, ok? Se chama justamente Affaires de Femmes, Femmes d'Affaires. Negócios de mulher, mulheres de negócio. E foi uma formação bastante interessante, um grande desafio, porque ainda tem um elemento de, quando eu cheguei aqui, eu não falava francês. Nada, nada. Talvez merci, bonjour, bom, primeira providência, estudar. Então, eu fiz 6 anos de francês numa escola que eu considero excelente, me deu uma base realmente sólida. Na mesma escola, eu fiz 8 anos de italiano por pura paixão, só, mais nada. Gosto muito de língua, estou pensando já o que eu vou fazer agora, porque eu dei um tempo, agora tem uma nova temporada aí, entre alemão, chinês e russo, eu vou ver para que lado eu vou. Faltando só um pouquinho de tempo. E então eu comecei, nesse processo de acompanhar empresas, comecei a fazer consultoria para as empresas e fazendo os dois movimentos, tanto das empresas que queriam buscar parceiros aqui, como empresas belgas que queriam buscar ou parceiros associados, ou trazer negócios brasileiros para cá. Começamos a criar missões comerciais. A Bélgica, de um modo geral, envia, mas a última foi em 2012, uma missão comercial, e de um modo geral era o príncipe que acompanhava, o príncipe agora se tornou rei, estamos no reinado, não podemos esquecer disso. Então, agora, normalmente, a irmã dele seria a segunda na sucessão, agora não, porque ele já tem filhos, e pela sucessão, a filha mais velha agora, que será a futura rainha da Bélgica.
mas essas missões, elas são bastante interessantes, então entram órgãos como a UEX, que é a Associação Wallonne de Importação e Exportação, que apoia as empresas belgas que querem ir. Nós temos também a mesma coisa do outro lado, Câmara do Comércio, enfim. Então, toda essa panela, e eu fico, então, acompanhando essas empresas, evidentemente fazendo toda a tradução da papelada administrativa, ou de dossiê, ou enfim. Atuo como intérprete, já acompanhei, por exemplo, eu acompanho vários grupos, tem um grupo de militares brasileiros, que no final de uma formação em especialização em segurança, eles fazem uma visita à ONU. Uhum. E, obviamente, aí entra o trabalho de intérprete, que é uma verdadeira loucura, Imagino. mesmo. Eu acho que é o trabalho de intérprete mais exigente, mais duro de ser feito, é esse. Pelo ritmo, pela velocidade, pela falta de material antecipado. Nós chegamos lá, assim, às escuras, às cegas, sem saber absolutamente nada, porque esse material, por se tratar de material de segurança, ele é entregue na hora. E você fazer uma tradução simultânea com material que te é entregue na hora, Nossa, é assim, normalmente são 2 intérpretes, mas eu sempre levo 2 comigo. Então, somos 3 e nós conseguimos fazer 5 minutos cada uma, não dá mais. O cérebro, ele bloqueia, ele para. Ele para, uma olha para a cara da outra e fala assim, nossa, qual é o assunto mesmo? Então a gente para. Eu fazia a tradução simultânea do inglês para o português do culto lá da minha igreja. Nossa, você sai depois do culto, assim, você sai assim, nossa, parece que você sugaram suas energias, né? Exatamente, exatamente. É realmente extremamente cansativo. Imaginando no seu caso, que é uma tradução simultânea profissional, na qual você não pode fazer a sua versão. Eu falava às vezes para o pastor, olha, o sermão hoje foi muito bom sobre Samuel. Ele disse, mas eu não falei sobre Samuel. Mas eu me senti inspirado, eu falei isso mesmo. Douglas, então eu vou te contar uma coisa. Eu tenho amigos que trabalham na comunidade europeia, mas isso assim, ó, em segredo. Um deles me falou, olha, se você soubesse o que a gente é obrigado a inventar no meio da história, que às vezes um sai da cabine, olha para a cara do outro e fala, o que você falou aí mesmo? Eu não entendi nada. E isso com texto, hein? Contexto, eles fazem simultâneo, mas tem o texto. Mas onde você achou isso aqui? Porque eu não estou vendo. E eles morrem de rir. Então, a coisa essencial, na realidade, é justamente isso. É o essencial, é a essência, é o conteúdo. Porque detalhes é muito difícil numa simultânea, dependendo do ritmo de fala da pessoa, é impraticável. Então, quando na ONU começa a falar de aviões de segurança, de modelo de avião, velocidade do avião, capacidade, e são números, numa velocidade louca, você para, tem hora e fala assim, bom... Pirei. Ele vai ficar no ar ou ele vai cair? Vamos lá, uma pergunta para você, minha amiga. Agora a gente já sabe um pouquinho o que você faz, aonde você está, de onde você veio. Me conta aí, tem saudade do Brasil? Saudade dos amigos e da família. Sendo muito honesta, e da praia, do mar. E aí, como é que você faz? Eu sonho, sonho sem fronteiras, os sonhos não têm fronteiras, querido. Então, você tem saudades, você só tem que... Não tem nada que você consiga substituir dessa saudade, né? É difícil. Não. Olha, quando eu chego o inverno, agora esse é um período muito difícil, então a minha casa é muito colorida e tem muitas plantas, muitas. Eu brinco agora, esse período é uma verdadeira floresta amazônica, porque eu tenho que entrar com todas as plantas. Então, para passar, a gente tem que pedir licença para as plantas para ver se sobra espaço para passar. Muito colorido, então esse quadro que está aqui atrás de mim, por exemplo, é uma pintora brasileira, que vive aqui na Bélgica, que vive em Antuérpia. Então, eu tenho um quadro dela atrás e eu tenho um outro quadro na minha frente. Normalmente, eu trabalho aqui, porque eu tenho uma grande janela à minha direita e eu tenho o meu jardim à minha esquerda. Ok? Então, eu vejo a natureza e isso, para mim, é fundamental para sobreviver ao inverno. O inverno não deve ser fácil, né? Não.
O dia tem uma duração curta, quando a gente chega no auge. Nós tivemos um ano onde, todo mês de dezembro, se eu não me engano, nós tivemos 9 a 10 horas de claridade, de luz. Então, não é o sol, não é o calor, é a luz, é a falta de luz. Então, você vê o dia terminar às 4 horas da tarde, e de manhã ele começar às 9 horas da manhã, fica curto, fica duro de aguentar. Mas, por outro lado, a valorização das estações é um processo que a gente não tem no Brasil. A exuberância no Brasil ela é tão gigantesca que você não olha cor de flor, de nada. Aqui você tem o processo, né? E eu vou te dizer mais, isso vai ser tema até de um dos vídeos que eu estou fazendo para o empreendedorismo. A tua capacidade de planejamento muda, porque você começa a entender com a natureza que tudo tem um planejamento. Né? Então, por exemplo, eu já me vejo me preparando hoje para o Thanksgiving e para o Natal, coisa que no Brasil eu fazia no dia anterior. Por quê? Porque, você entendendo? Então, e olha que aqui eu não tenho as estações tão definidas, aliás, pouco definidas até, porque eu estou tropical, área tropical na Flórida. Eu fico imaginando como você, que tem todas as estações bem definidas, você sabe. Eu me lembro que eu fui na casa de um amigo meu, que eu já citei várias vezes nesses shows, que é o meu pai americano, né? Ele foi missionário brasileiro em Correntes, no Piauí, por 40 anos. Saiu do Texas e foi para lá. E se aposentou, já mora de volta no Texas. Eu me lembro que quando eu estive passando um período na casa dele, eu saí com ele para comprar coisas para preparar para o inverno. E olha que o Texas não tem um inverno muito grande. Comprar sementes, ele cortar as sementes para congelar. Se eu quero isso durante o inverno, eu tenho que comprar agora e armazenar, porque eu não vou ter. E eu falei assim, gente, coisa diferente, né? Porque a gente lá, me lembro do Brasil, que de repente eu morava minha casa descia, né? Era um declive. E de repente eu tô vendo aquele pé de abóbora crescendo. Eu falei, gente, que abóbora, nossa, eu não plantei abóbora aqui. Aí o caseiro lembrou, seu Douglas, isso é o seguinte, isso deve ter caído do lixo. Então, quer dizer, a semente cai do lixo, bate na terra, entendeu? E vira abóbora. E você, então, isso não acontece na Bélgica, não acontece aqui. Né? Olha, vou te falar que, por incrível que pareça, teve uma pessoa que colocou o quê, meu Deus? Alguma coisa que ela colocou na terra. A casca de batata, porque aqui é o reino da batata. Não sei se você sabe disso. O arroz com feijão aqui chama-se batata. E eu já falei, eu acho um escândalo que eles não saibam fazer pão de batata, que não existe pão de batata. Quando você fala em pão de batata, te olha assim, o quê? Aí eu começo a ensinar, falo, peraí, vou ensinar. Eu adoro cozinha, tá, Douglas? Adoro. É um lugar, para mim, assim, de presentear as pessoas, de ver sorrisos. Então, eu falo que é o meu ego que é alimentado aí, sabe? O meu lado de ego tá aí. E de ver a expressão de alegria quando olho o prato, eu gosto de prato bonito, enfeitado, enfim. Então, tem uma pessoa, amiga, que falou, nossa, eu coloquei casca de batata para cobrir a terra, para proteger a semente, quando eu olhei, estava brotando batata. Olha só, você vê? Olha só. Quer ver? Então, aqui tem coisas bem características, então agora é abóbora, tem abóbora de todos os tipos que você puder imaginar, coisa que no Brasil a gente não imagina toda a variedade de abóboras, como aqui eles não imaginam, por exemplo, variedade de banana, eles aqui não conseguem imaginar, tem um tipo, quando muito dois que aparecem ocasionalmente, é só. Manga, aqui quando aparece é um tipo, vai no Brasil, vai no meio do mato no Brasil, anda lá por Minas Gerais para ver a variedade de mangas, né? Aqui é a variedade de maçã, né? Eu tenho 3 macieiras no meu jardim, 3 variedades diferentes, muita cereja, agora é período de nozes. Aliás, eu estou com um cesto gigantesco de nozes. E a compra que eu fui fazer com esse meu pai americano foi nozes. A gente sempre vai comprar nozes para poder armazenar, porque daqui não tem mais. Castanha portuguesa, ontem eu parei o carro, nem me lembro onde, quando eu olhei, caiu assim no carro, eu falei, não, que isso? O chão coberto de castanha. É muito legal. É muito então, legal. tem as coisas típicas, o que eu acho muito bonito, o outono é uma estação muito bonita.
Ela é Eu lindíssima. acho linda. Meu plano, E inclusive, nesse ano era viajar durante o outono para o norte dos Estados Unidos. Entendeu? E aí não rolou. Não eu aconteceu. moro assim, muito perto de uma floresta, onde meu marido adora caminhar, porque a Bélgica tem isso. Nós temos em Bruxelas um bosque, Bois de la Cambre, que equivale mais ou menos ao Central Park em Nova York. Tá? É plantado lá no Sim, meio da cidade. sim, sim. Lindo, com lago, é realmente um lugar maravilhoso. Chega verão, você vê todo mundo deitado lá na grama, Que tomando legal. sol. E aqui perto de casa, c'est la Forêt de Soignes. É uma das florestas, reduzida, evidentemente, mas é uma das mais antigas naturais da Europa. Tá? Que legal. E é um lugar assim de caminhadas maravilhosa, ainda tem viadinho, mas está plantado assim, você passa por várias cidades e você está lá na floresta. Que legal. Nesse período, fica absolutamente maravilhosa, fica linda. Então, você vê a beleza da natureza uh, indo para o repouso, para o processo de repouso. Depois chega o inverno, você vai ter os pinheiros que continuam verdes e todo o resto que desaparece. É. Quando chega a primavera, tem uma pequena florzinha que se chama perce-neige, que é fura-neve. É a primeira florzinha que aparece como sinal da primavera chegando. E essa beleza de repente, em uma semana, você tem toda a natureza que desperta, você começa a ver as folhinhas novas. É isso que naquela exuberância de um país tropical, de uma região tropical como você vive em uma, a gente não tem. Então, Verdade. o relógio biológico nosso não Não funciona direito. funciona, não funciona. E isso você tem que ter muito foco para gerar planejamento, sabendo que você não precisa planejar. A natureza te mostra que não precisa planejar, não, que está rolando tudo normal. Não é verdade? Ela te mostra. Se você olhar o esquilo que ele faz, ele começa a armazenar as nozes. E é muito interessante quando chega a primavera, eu começo a ver brotar nozes em vários pontos, mesmo nos meus potes de planta que ficam fora, começa a brotar, porque ele guardou ali, ele É, armazenou, ele se preparou para o inverno e para a primavera. Agora, que legal é o seguinte, né? Você, por exemplo, nós estamos entrando no outono aqui também, e os esquilos aqui, embora seja uma área tropical, já estão trabalhando a todo vapor, se estocando. Quer dizer, eles têm uma Interessante coisa no isso. DNA dele, né? De que eles têm que se preparar, embora vai chegar aqui, vai chegar o máximo, aqui a gente vai conseguir aqui uns 12 graus, um máximo de frio que a gente chega aqui, não é suficiente como uma neve, mas eu acho que Uhum, o DNA do esquilo já vem com relógio biológico, tipo época de guardar comida, né? certamente. Uhum. E aí eles começam a atacar as comidas dos passarinhos, eles vão começando a pegar comida de tudo quanto é lugar, porque é hora deles guardarem. Mas me fala uma coisa, vamos voltar ao assunto nosso do Sonho Sem Fronteiras. Tem comunidade brasileira aí? Tem uma comunidade muito forte, calcula-se entre 50 a 70 mil pessoas. Por que calcula-se? Porque são pessoas indocumentadas, são pessoas que têm. Existia um cadastro feito pelo consulado, mas a grande maioria das pessoas, por serem indocumentadas, elas têm medo de fazer qualquer espécie de cadastro, porque ela acha que a partir dali todo mundo vai saber o endereço dela, quem é ela, e que a imigração pode passar, pegar e mandar embora. Então, eles evitam esse tipo de coisa. Oficialmente, pelo consulado, está em torno de 6 mil, alguma coisa por aí, assim. Quer dizer, vocês Mas os têm 10 vezes mais de pessoas indocumentadas. O que Exato. leva a pessoa a ir para a Bélgica e ficar indocumentado? É principalmente uma imigração econômica. É o que a gente vê aqui. Lógico, nós tivemos os Cientistas Sem Fronteiras que vieram para cá, e um grande grupo também, mas é uma coisa assim muito específica, a região para onde eles vão. Então, por exemplo, quem veio no Cientistas Sem Fronteira, evidentemente, ele foi para um local de universidade. Então, a grande maioria foi para a cidade de Gand, que é onde tem estudos científicos de alto nível, onde normalmente foi feito acordo com o governo brasileiro, é para lá, de modo geral, que eles vão, ou para Louvain-la-Neuve. São as duas opções, normalmente. Em Bruxelas, a comunidade brasileira, existe um bairro, como a gente tem no Rio, o bairro Santa Teresa, que é o bairro boêmio, existe um bairro de imigrantes e, essencialmente, de brasileiros, grande volume de brasileiros, que é Sangilha.
Ali, hoje, você encontra comércio brasileiro, mas uma quantidade enorme, os microempreendedores, os que fazem as coisas típicas de Brasil, de salgadinhos, porque um monte de gente morre de saudade, enfim. A grande massa da migração brasileira na Bélgica vem de Goiânia. Então, por exemplo, você entra nessas lojas, você vai ver pimenta de piqui. Eu conheci piqui aqui. Era uma fruta eu também. do Cerrado que eu não conhecia no Brasil. Em Belo Horizonte, eu me lembro que existia um licor de pequi que a gente colocava por cima do sorvete, mas o sabor não é a mesma coisa. O famoso frango com pequi eu comi aqui. Falei, nossa! Então tem o pessoal do pão de queijo, que uma pessoa até que investiu numa empresa, realmente estava fazendo um sucesso louco, mas o marido trabalha para uma empresa que se instala em vários pontos do Brasil, do mundo, e eles agora foram para a Turquia, ela teve que fazer uma pausa, mas cada vez que ela chegava nos mercados, nas feiras, para vender, meia hora depois ela tinha que sair, porque não tinha mais nada para vender. Os congelados que ela levava, então a gente percebe que o sucesso é muito grande, o brasileiro, mesmo na área, que a grande maioria, como nos Estados Unidos, é área de construção e área de limpeza. Então, o brasileiro imigrante que está aí, de uma certa forma, como você falou, quase que quase 60 mil, né, são sem documentos, vivem em Luxemburgo e trabalham na área de construção, não? Não, vivem na Bélgica, em Bruxelas, a grande maioria, Bruxelas, na capital, mas existe uma grande comunidade também na cidade de Antuérpia. E eu fico admiradíssima. Na área de serviço, então, construção... Exato, a grande maioria, sim. Alguns, você vai ter os que trabalham justamente para dar suporte para essas pessoas que trabalham na limpeza, são as pessoas que vão trabalhar como babá, por exemplo. Entendi. E você vai ter profissionais de outro nível, mas não é maioria, é a minoria. A gente tem aqui Ambev, Embev, evidentemente você vai ter um outro patamar. Entendi. Okay? Não corresponde à grande maioria dessa migração econômica, que tem, por exemplo, uma grande dificuldade com a língua, porque já na base tem uma grande dificuldade, já a formação não é completa no Brasil. Okay? Então, há uma carência muito grande nessa área, e a gente vê N dificuldades dessas pessoas por causa disso. Agora, a legalização na Bélgica é difícil. Eles não sabem o que é trabalhar numa construção quando está muito frio. O que é, por exemplo, ter que correr da polícia quando a polícia faz batida nas obras. Eles têm sempre o que eles chamam de olheiro, por exemplo, que vai ficar perto, mais ou menos de onde tem uma obra, com trabalhadores irregulares, em situação irregular, e esse olheiro vai avisar, então fica lá lendo, ou fica olhando o GSM, se ele perceber a polícia, ele avisa. Quando ele avisa, eu sei de gente que pulou do segundo andar para sair correndo, para não ser pego.